poder se levantar, se levante. Nem Satanás, o vosso pai, tem poder para me parar, que dirá vocês como instrumentos de Satã. Saúdo a todos com bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Glorifica a pessoa do Senhor Jesus. Amém. Todos nós já ouvimos falar a respeito de Cristo, né? Todos nós já ouvimos falar a respeito de Cristo. Amém. Certo? Amém. Eu vou começar a trazer essa palavra com as falas de um feiticeiro. 2019, enquanto estava sentado à mesa com um profeta feiticeiro, esse profeta falou para mim as seguintes palavras: se os cristãos conhecessem verdadeiramente quem é o Deus que eles buscam, que eles servem, que eles adoram, os cristãos não teriam medo do poder da feitiçaria, não teriam medo de Satanás, não teriam medo dos demônios, não teriam medo dos bruxos, dos agentes das trevas. Eu, quando vi aquilo naquela tarde, eu saí daí me questionando: se eu era cristão, então por que era vítima dos agentes das trevas? Por que estava sofrendo na mão desses camaradas? E eu disse para mim: eu preciso conhecer quem é Cristo. Afinal de contas, ainda não conheço Cristo. Eu preciso conhecer quem é Cristo. Hoje, a figura, o ser, a pessoa mais combatida da face da terra é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo em vida foi combatido. Cristo morto após a crucificação foi combatido. Cristo após a ressurreição foi combatido e é combatido até os dias atuais. Não existe nenhum homem em toda a história humana, não existe nenhum ser mais combatido comparado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Não existe. Todos os dias eu ouço, principalmente pelas redes sociais, né? Eu ouço pessoas dizendo, alegando que Cristo Jesus nunca existiu. Nunca existiu, Cristo não existe, Cristo não é Deus. E se existiu, Cristo é um ser de uma frequência baixa. Permita que eu vos diga. Se existe alguém com uma frequência que está acima de todo ser criado, quer seja no mundo espiritual quanto no mundo físico, se existe alguém com uma frequência tão poderosa, mas tão poderosa, de tal maneira que ninguém chega aos pés, essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo Nazareno. Estou falando, não porque eu li na Bíblia. Ler é uma coisa, outra história. Não porque eu li. Estou falando por experiência. E nesta noite eu vim falar para vocês o seguinte: não existe na face da terra. Eu falei terra. Quando falo face da terra, estou falando do globo. Os 4 cantos da terra. Não existe na terra, nos 4 cantos da terra, não existe nenhum feiticeiro que tem poder suficiente para poder me matar. Não existe. Para me matar, para me destruir, para me derrubar, não existe. Não existe. Todos os bruxos do Ambo, todos, em um corpo só, é fraco diante do Deus que eu sirvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Vocês entenderam? Amém. Nós tivemos durante esses dias
uma missão. Eu saí em uma missão. E nessa missão o Senhor Jesus Cristo, no segundo dia, me levou a pisar em alguns pontos específicos, aonde no passado fizeram trabalhos de bruxaria dura, bruxaria pesada. Não quero falar qual é o município aqui para todo mundo, mas eu estava no município. E nesse município o Senhor Jesus Cristo fez questão de mostrar para mim uma pirâmide. E nesses pontos específicos desta pirâmide, há muitos anos atrás, ao entregarem esse município na mão de Satanás, os altares que foram levantados, nesses altares haviam sido consagrados. Consagrados não. Consagraram a Satanás esse município. Mas nesses altares haviam sacrificados recém-nascidos, crianças, adolescentes e adultos. O altar era levantado, era colocado por cima desses altares as vítimas, e com um punhal eles cravavam no coração, o sangue descia por baixo sobre uma banheira, e o sangue que saía desses corpos, uma parte deles bebiam, outra parte eles aspergiam sobre o município, a carne destes corpos comiam, uma parte que sobrava destas carnes eles enterravam, e outros restos mortais eles ofereciam aos espíritos nos rios e nas matas. E o Senhor Jesus Cristo, quando chego lá no dia seguinte, diz para mim assim: filho, o trabalho que se foi feito é este, e o Senhor Jesus Cristo me mostrou, e eu vi. Mas você vai sair a um trabalho específico para desfazer-se esse trabalho. E mais, entendam, pacto de sangue desfaz-se também com sangue. Entenderam? Agora, se o pacto foi de sangue, onde é que o pastor Dalvan, elemento de surpresa, vai buscar sangue para poder desfazer um trabalho de sangue? Vamos matar que é galinha, porco, cabrito. O sangue de porco, o sangue de humano, o sangue de qualquer um outro ser ou animal não desfaz pacto de sangue. Você entendeu? O sangue tem de ser de um justo, de um ser santo. Agora a pergunta, calma aí, de um justo, de um ser santo, o único justo, o único ser santo é Cristo. Então onde é que vamos buscar o sangue de Cristo se há 2000 anos atrás Cristo foi crucificado? E Cristo está mandando desfazer um trabalho 2000 anos depois em um dos municípios do Amo? Onde buscarmos o sangue? Vejam o porquê do propósito que tivemos de 70 dias. Era simplesmente um propósito para cada um de nós alcançar isso e aquilo da parte de Deus, certo? Amém. Mas, além dos nossos propósitos, ou do meu propósito, vem o Senhor Jesus Cristo dizendo: filho, lembra daquele sangue? Pai, lembro. Oramos quantas noites? 70. Com aquele sangue. A quem não está a entender, quem estiver nos acompanhando vai dizer: calma aí, sangue, o pastor precisa ser específico. Esse sangue foram buscar aonde? Ok. Só existe na face da terra apenas um único líquido. Que a pessoa do Senhor Jesus Cristo compara com seu sangue. A valorização que há no seu sangue, o vinho. Mas após ser consagrado. Após o vinho ser consagrado, isso chama-se ato profético. O vinho é o único líquido, estou falando do vinho original, é o único líquido que mesmo aberto não apodrece, não envelhece. E se envelhecer, quanto mais velho, mais caro ele se torna. Esse é o vinho. É que nem o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo não perdeu poder e autoridade, sua eficiência, não perdeu. Durante 70 noites, às 3 da madrugada, nós levantamos com o vinho na mão, em potes, e dissemos: Senhor Jesus, consagra, transforma em seu sangue. Acompanhado com Isaías 53. E o Senhor Jesus Cristo transformou aquele vinho em sangue. Ao chegarmos lá, o Senhor Jesus Cristo disse: filho, vocês têm nas mãos o meu sangue, porque já não era vinho, era sangue. E diz: faz-se o quê? Com sangue. Madrugada, 0 hora, acendemos uma fogueira
E sobre a fogueira, os bruxos pensam que só eles é que sabem demais sobre espiritualidade, né? Acendemos também uma fogueira, filha. 0 hora. E o que o Senhor Jesus Cristo orientou para desfazer, também nós fizemos. Dizer que no princípio os bruxos estavam olhando e diziam assim: vocês não vão conseguir. O trabalho que se fez aqui, vocês não vão conseguir. É tipo assim, pelo tempo existente, pelos séculos ou pelos anos que se passaram diante desse trabalho, esse pacto, ninguém conseguiu pôr aqui os pés e desfazer isso. Está ali, se desfez. Agora, esse município não é o único. Não é o único. Estou aqui. Estou esperando nascer o bruxo que vai ter poder suficiente para poder me parar. Ainda não estou dentro das minhas funções como tal, exercendo como Cristo quer que eu exerça. Não tem bruxo, estoque. Não tem bruxo que me pare. Vou passar mal. Esses caras, enquanto eu viver, se preparem. Não vão ter paz. Os bruxos da terra, do mundo, Peter, não terão paz em nome do Senhor Jesus. E eles me conhecem. Eu admirei como é que aonde a gente estava, sou bem famoso lá no mundo espiritual, na reunião dos feiticeiros, sou bem famoso. Agora, diante de tudo isso, eu quero vos apresentar como uma figura principal a pessoa de Cristo. Eu comecei logo nessa narrativa, nas minhas falas, dizendo que se existe um ser que é muito combatido, e o mais combatido é a pessoa de Cristo Jesus. Cristo existe. Cristo é Deus. Não existe outro Deus fora do Senhor Jesus. Não existe. Se Cristo não fosse real, estaria morto. Se Cristo não fosse real, eu estaria bem morto. Todos os dias, mamadélia, os bruxos iam cercar o lugar onde a gente estava. Todos os dias cercavam o lugar onde nós estávamos. Onde a gente estava. Daqui a bocado eu vou sair para mais uma outra missão. Vou para mais uma mata por aí. Para desfazer bruxaria em alguns lugares. Esses não vão ter paz. Não vão respirar bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que casarem, a lua de mel não vai se concretizar. Quando verem o elemento de surpresa está a vir, casaste, casei, lua de mel não vai sair. Uma vez eu falei para uma sobrinha minha, alguns anos atrás, ela falou para mim assim: tio, o tio tem que ir para Cabinda. Cabinda tem uma casa assombrada. E aquela casa está abandonada faz muito tempo. Toda pessoa que entrou aí saiu morta. Até os pastores que vão lá não aceitam entrar aí. Eu falei para essa filha: o dia que eu for para Cabinda, eu vou entrar nessa casa. Mas eu vou entrar. Mas quando sair, vão me ver sair com corrente, assim, arrastar demônio. Para não falar bruxo, né? Os corpos dele saíram na corrente, mas morto. Então põe nos vossos corações: não existe proteção fora do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que eu vivo na minha vida, eu devo simplesmente a um único ser: Senhor Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Existem algumas pessoas que não conhecem Cristo. E pelo fato de não conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sofrem. E quando pegam na Bíblia, quando leem, só entendem tudo na letra. Você precisa ter experiência com Cristo fora da letra, além da letra, além do que está escrito. Cristo é mais real do que cada frase que ali está. As frases são dele, mas ele é mais real do que cada frase que ali está, porque aquelas frases são dele. Sem Cristo não existe Bíblia, não existe Evangelho. O Evangelho veio a existir por conta de Cristo. Eu estava acompanhando com 2 filhas, e que Deus abençoe poderosamente a vida dessas 2 filhas que estavam comigo esses dias todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Só o fato dessas 2 filhas estarem comigo lá, o futuro dessas 2 filhas é brilhante, super brilhante em nome do Senhor Jesus Cristo. Entendam.
Teve um dia, uma noite, em que os inimigos cercaram a casa. E eu falei assim para minhas crianças: os bruxos cercaram a casa para morar. Pegamos na esteira, a gente estendeu, demos as costas à janela, começamos a orar. Mas tem um momento, pastor Edgar, que eu parei. Eu disse: não. Diante de um Deus que fala, que tem vida, que é meu amigo, vou ficar aqui como se estivesse a falar para o vento. Eu preciso ter uma conversa com ele, conversa amigável, conversa assim, de pai para filho. Tem de ser ousado chamar o Senhor Jesus Cristo para vir sentar no teu lado, para você conversar com ele de forma audível. Eu disse que é? Audível. Tem que ser ousado. Há quem é cristão ou evangélico há 30 anos, 50 anos, nunca fez isso. Quando dobra o joelho, assim, eu sou: Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Senhor Jesus Cristo, muito salmo, Salmo 91, Salmo 60. Passar dessa experiência não passa. Sentamos, uma oração, aproximadamente uns 15 minutos, aí eu parei. Calma, promessa em João 14. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte para os seus discípulos: eu não irei me manifestar para o mundo, mas eu vou me manifestar para vós, para os meus, para aqueles que obedecerem os meus. Aí eu disse: Senhor Jesus, o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor não mente. Vem falar comigo, eu quero falar com o Senhor. Eu quero ter uma conversa assim, de forma audível. Senhor Jesus, seja bem-vindo. Fique à vontade, Pai. Senta-se na esteira do nosso meio. Não temos cadeira para lhe dar, infelizmente, mas temos uma esteira para lhe oferecer. A nossa casa não é um palácio, mas é a casa que nós temos. Diga o quê? À vontade. E aí eu repetia. Mas existem algumas falas que muito comoveram o coração do Senhor Jesus. Eu falei assim: se o Senhor não pode descer para falar comigo como filho, ou conosco como filho, pelo menos o Senhor desça para falar comigo como cachorro. Porque até os cachorros conhecem a voz do seu dono. Se eu sou um cachorro e o Senhor é meu dono, então conheço a tua voz. O Senhor sabe que eu te amo e que eu sou super apaixonado por ti, e que nada e nem ninguém vai me tirar a tua presença. Nada e nem ninguém vai me remover dos teus braços. E mais, nós não somos teus inimigos. O mundo lá fora te odeia, mas Senhor, nós somos teus filhos. E se não for filho, de uma coisa pelo menos eu sei: sou cachorro, e como cachorro eu sei que até os cachorros conhecem a voz do céu. Até os cachorros comem a sobra da mesa. Está vendo a tua agenda, Pai, Senhor Jesus, na tua agenda, aonde o Senhor escreveu as visitações no dia de hoje? Cara, esse negócio está gravado, tá? As visitações, a lista das visitações do dia de hoje, se não está lá o meu nome, se não consta o meu nome, o Senhor pode fazer o seguinte: também bota meu nome. Na sobra da alimentação desta mesa, como cachorro, também quero me deleitar. O Senhor Jesus Cristo veio, entrou pela porta e ele disse: eu não entro pelo teto, nem pela janela, porque eu não sou ladrão. Entrou pela porta, se aproximou, sentou na esteira. Para alguns podem parecer loucura, não tem experiência com Deus, não conhecem. É o que aquele bruxo que eu disse, aquele bruxo que falou para mim: os cristãos não conhecem o Deus que servem. Se conhecessem, não teriam medo de bruxaria. Peter, vou ser sincero contigo, filho. Sabe quando apareceste? Tem alguém que me perguntou assim: fazemos o que com Peter? Lixotamos ou permanece? Eu disse: o cara tem que permanecer para se converter em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque para muitos se o Peter é bruxo, temos que fugir. Não, deixa o Peter ficar. Eu, sendo ou não, o Peter tem que ficar para se converter. Não estou dizendo que você é bruxo, já? Entenda bem. Mas tem de ficar. Tem de ficar por quê? Porque nos lugares aonde passou, se não conheceu Cristo, aqui vai conhecer Cristo. E vai se questionar: mas como é que em outros lugares falaram de Cristo para mim, mas nunca lhe conheci? Aqui Cristo Jesus, você vai conhecê-lo. Se você não conhecer a bem, vai conhecer a bem. Ou a bem ou a bem, só, não tem outra história. Ou a bem ou a bem.
mas vai conhecer a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio e sentou-se e começou a conversar. Mas de todas as falas que eu trouxe para Cristo, existe uma que muito comoveu o coração do Senhor Jesus. Quando eu fiz menção sobre o cachorro, falando de cachorro, o Senhor Jesus Cristo, quando chegou, me chamou de filho. Tu és meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas eu, como sou Jesus Cristo, Deus tem misericórdia de mim. Às vezes, não sei como é que a minha cabeça também é. Já me chamou de filho, né? Mas ainda fui ousado em dizer, sou mesmo teu filho. Será que eu não sou cachorro? Porque até os cachorros ouvem a voz do céu. O Senhor Jesus, depois disso, se calou para mim, só que calou para mim. Agora começou a falar com a filha que está aí. Começou a falar com ela. Ele disse assim, nem Davi que orava tanto, e muitos outros homens que me serviram, se humilharam a este nível. Se humilharam a este nível. E o Senhor Jesus Cristo falou para mim, eu estou contigo e ninguém vai tocar na tua vida, ninguém. Eu fiz um pedido ao Senhor Jesus, eu disse, Pai, no dia da minha morte, por favor, esteja lá. O meu maior medo é te perder. O Senhor Jesus me respondeu. A respeito do dia da minha morte, ele respondeu. Ele não disse que estará lá. Ele disse, eu já estou lá. Quando você vai para os montes, ou quando estiveres nos montes, eu já estou lá. Quando estiveres sobre rochas, eu estou lá. Não existe lugar onde você vai colocar os pés que eu não esteja com você. Ele está sempre um passo à frente de mim. Vou fechar com essas falas, esse vídeo aqui. O mundo não me conhece. Os bruxos não me conhecem. Agiram muito, de forma livre, né? Assim como Deus levantou Sansão para subjugar Israel, defendendo assim Israel contra a ação dos filisteus, Deus de tempo em tempo levanta sempre um homem, envia sempre um homem para lutar contra algum sistema maquiavélico. E neste tempo aqui, para combater o sistema satânico, o Senhor Jesus Cristo me levantou, me preparou e me enviou. E eu amo enfrentar bruxos. Eu amo lidar e desfazer bruxaria no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Cristo é real, não é mito. A pessoa do Senhor Jesus Cristo não é conto de fada, ela é real. E se tem alguém nos acompanhando do outro lado da tela, e porventura essa pessoa se acha tão grande no mundo espiritual, mas tão grande ao ponto de parar qualquer pessoa que se levanta para combater o império satânico, eu sou o pastor Elemento, surpresa de Deus. E eu amo o desafio espiritual. Se puder se levantar, se levante. Nem Satanás, o vosso pai, tem poder para me parar, que dirá vocês como instrumentos de Satã. Cristo é Deus. Glorifica a pessoa do Senhor Jesus.